O orçamento para ciência e tecnologia em 2008 não teve cortes, o orçamento da Embrapa está aumentando, de modo que eu estou bastante confiante e, como eu disse, nós vivemos um momento especial nessa nossa curta história de ciência e tecnologia, que teve épocas difíceis por razões as mais diversas, mas que é uma história que nós vivemos porque tivemos pioneiros audaciosos, como o Sérgio, que, como eu falei, que foi desbravar o interior. Agora, além de desbravar o interior, o Sérgio, o Marco Antônio Raupp destacou isso, o Sérgio tem sido um exemplo para todos nós. Eu tenho dito, alguns de vocês já me ouviram falar nisso, dificilmente eu estaria aqui nessa posição de contribuir com o plano de ciência e tecnologia se não fosse o Sérgio Mascarenhas. Porque se não fosse o Sérgio Mascarenhas, eu não teria ido para Pernambuco, não teria construído a carreira que construí, não teria tido os contatos que eventualmente fizeram com que eu viesse chegar ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí eu quero aproveitar esse momento de contar um pouquinho do que se passou naquela época, em 1969, 1970, portanto, 40 anos atrás. Eu era professor da PUC do Rio de Janeiro, tinha voltado do meu doutorado há muito pouco tempo, eu tinha conhecido o Sérgio Mascarenhas no laboratório da BEL, estávamos visitando o laboratório do Sérgio Porto, quando eu já o conhecia de nome, naturalmente, mas quando nos conhecemos pessoalmente, e ele, com aquele entusiasmo dele, disse: quando você voltar para o Brasil, tem que dar uma palestra em São Carlos. Eu fui a São Carlos pouco depois que cheguei ao Brasil, dei uma palestra e nós estabelecemos uma relação muito, muito fraterna, e eu sempre aprendendo com ele. E aí o Sérgio era membro do Conselho Deliberativo do CNPq e o Conselho fazia reuniões itinerantes. E o Conselho fez uma reunião no Recife, capital de Pernambuco, e aí então 5 jovens físicos pernambucanos, aliás eram engenheiros pernambucanos, procuraram o Sérgio para pedir apoio, conselhos, porque eles queriam ir fazer o mestrado no Rio de Janeiro, em São Paulo, não tinha nenhuma atividade de pesquisa em física em Pernambuco, mas queriam um apoio para quando voltasse, pudesse então ter um grupo de pesquisa em física. Os 5 eventualmente foram para o Rio e para São Paulo, fizeram o mestrado e doutorado, e 2 deles, o Cid Araújo e o José Rios Leite, foram meus estudantes de curso de pós-graduação na PUC. E aí então eles, os 5, fizeram um entendimento com o Sérgio, e o Sérgio disse: vocês têm que descobrir um jovem doutor disposto a ir para Pernambuco. Então o Cid e o Rios vieram conversar comigo. Eu falei: vocês estão malucos? Eu vou sair do Rio de Janeiro e vou lá para Pernambuco, não tem nada, eu estou aqui no meu laboratório. E foi aí então que entrou em cena o Sérgio Mascarenhas. Ele foi conversar comigo na PUC, disse que eu precisava realmente ir, e eu comecei a ficar balançado, e o Sérgio ajudou os 5 jovens a fazerem um plano, um projeto para o CNPq. E eu tenho aqui um bilhete que data de 1969, que vocês vão ver no telão aí agora. Isa, você tem que ver aí o telão, não está mostrando não. Tem que ver na tela lá, na tela. O bilhete rabiscado, assim, né? Caro Sérgio, a situação do Recife depende de um projeto final que teríamos que apresentar estou com dificuldade de ler essa caligrafia dele. Ele escreveu o bilhete rapidamente. Apresentar, votado e decidido na próxima reunião, no dia 28 e 29 de setembro, próxima reunião do Conselho Deliberativo. Do projeto deve constar: 1, pessoal, incluir salário para aqueles, não estou conseguindo entender, tem valores em cruzeiros, mais 1.000, mais passagem e não sei o que mais. Segundo, equipamentos e biblioteca e equipamentos. Terceiro,
intercâmbios, ida de estrangeiros e brasileiros no Recife. Estamos vibrando que você possa aceitar essa oportunidade histórica. Abraço, Sérgio. E botou o telefone dele, que naquele tempo tinha só 4 algarismos. 3035 à noite. Esse bilhete, então, naturalmente, faz parte da história. Eu acabei, então, me entusiasmando com o projeto, já que tinha um apoio, né, de uma pessoa fenomenal como o Sérgio. E um ano depois, um ano mais ou menos depois, eu fiz uma carta para ele. Nessa altura, mostra a Larissa, por favor. Vai ser mais difícil. Não, está dando para Rio de Janeiro, 22 de dezembro. Está lá a marca da PUC, porque eu era professor da PUC. Ilustríssimo senhor professor Sérgio Mascarenhas, Departamento de Física, Escola de Engenharia de São Carlos. Prezado Sérgio, estou em vias de assinar contrato com o CNPq para os estudos referentes a Recife. É importantíssimo que, desde já, eu entre em contato com possíveis candidatos estrangeiros para irem para lá por 2 anos. Com isso, a viagem de fevereiro, se houver, poderá ter algum proveito. Eu iria ao exterior para entrevistar possíveis candidatos. Minha ideia é contratar 1 ou 2 PhDs com mais ou menos 5 anos de experiência, espírito de liderança e bom trabalho em campo de interesse em estado sólido. É preciso também que eles tenham o espírito de aventura e o drive necessário. Esses candidatos deverão, então, ser indicados a dedo por brasileiros. Aí falo mais algumas coisas e, no final, eu queria mostrar porque o Ernesto Hamburger está aí na plateia. Por enquanto, isso é tudo. Gostei de ver sua interferência no caso do Ernesto. Pena que ela tenha sido necessária. Grande abraço, Sérgio Rezende. Esse também é um dos documentos que eu guardo de lembrança. Essas coisas aconteceram há 40 anos atrás, mas para nós que vivemos, parece que foi outro dia. O Ernesto lembra perfeitamente dos momentos angustiantes que ele viveu naquela época. O filho dele, o Carl, está agora fazendo filmes e fez um filme brilhante sobre passagens, né, daquela época, né, o ano em que meus pais entraram em férias, de modo que passaram, então, 40 anos. Nesse tempo, você ficou um pouquinho mais idoso, tem cabelos grisalhos, mas continua exatamente com o mesmo vigor, com a mesma criatividade, com o mesmo entusiasmo que tinha naquela época. E muito do que nós temos hoje, Sérgio, nós devemos a você. Por isso, eu quero me juntar a todos vocês aí nesse simpósio, nesse momento aí de homenagem. Não é exatamente homenagem, é um agradecimento carinhoso ao Sérgio Mascarenhas por tudo que ele fez. Eu queria estar aí, Sérgio, para lhe dar um presente, um presentinho, mas não vou, como eu disse, não pude estar por causa de compromisso aqui hoje em Brasília e muita dificuldade logística. Eu ainda tentei conseguir um avião para, depois do evento do CNPq, ir aí e voltar hoje à noite, mas não foi possível. E nós temos a tecnologia. A tecnologia através da videoconferência. Brevemente, quando nós tivermos todas as câmeras com TV digital, essa imagem será perfeita, porque a TV digital consegue transmitir as mesmas informações, mas numa banda de passagem bem menor, de modo que a imagem, o movimento vai ficar perfeito. Isso vai acontecer brevemente, porque nós já temos TV digital no Brasil. Mas, como você sempre foi entusiasta das novas tecnologias, nós temos já há algum tempo um trabalho com uma rede de vários laboratórios de pesquisa que estão trabalhando com tecnologias do futuro, tecnologias muito avançadas, entre elas tecnologia de teletransporte. O professor Oswaldo Baffa, que está aí no auditório, ele é especialista em imagens, como todos sabem. O Baffa é um dos integrantes dessa rede e nós vamos fazer a primeira experiência de teletransporte. Não dá para me transportar para aí. Eu gostaria de poder aí, pela fibra ótica da televisão, do sistema de comunicação, mas não posso. Mas nós vamos fazer uma experiência, então, com um presentinho que eu comprei para você. Já fizemos
algumas tentativas com objetos menores. Vamos ver agora se ele funciona. Nós temos aqui uma máquina que é um protótipo desenvolvido pela rede. Vocês veem que é feito em laboratório, não tem ainda o formato comercial, mas é uma máquina de teletransporte. O que ela faz é um mecanismo sofisticado de, primeiro, uma desintegração, um escaneamento do objeto a ser transportado, aí ela desintegra, toda a informação é colocada em bits, e aí vai por um cabo, por elétrons até o sistema de vídeo, e aí através de fotos eles vão pela fibra ótica e vamos ver se chegar em São Carlos. Ou então fazer a experiência de teletransporte. Está aqui o presente, vou rezar para que ele funcione. A máquina está funcionando. Está funcionando, eu acho que agora vai começar a escanear. Vai começar a escanear. Está demorando um pouquinho. Vai. Está começando. Pronto, está chegando. Já deve estar no caminho. Eu queria então pedir para ver se você consegue resgatar na máquina de integração que tem aí. E caso esteja inteiro, entregue o presente ao Sérgio Mascarenhas, por favor. Muito bem, chegou. Sérgio, muito obrigado. Eu me sinto teletransportado ao espaço da felicidade com esse recebimento e a sua presença aqui. Aliás, a sua presença é virtual, mas ela é virtuosa. Então, eu fico muito agradecido a você por ter vindo aqui com o coração, com a imagem, com o teletransporte, e agradeço muito você ter feito esse esforço de estar aqui conosco também. Muito obrigado, Sérgio, e a todos os colegas. Só mesmo da cabeça de um cientista, né, que sairia isso. Eu acho que ele usou spintronics para fazer isso, entre outras coisas, né, porque ele é especialista nessa coisa de spintronics e magnetismo. Vai ver que essa caneta tem algum elemento magnético com spins que navegou pelo espaço. Nada como um ministro da Ciência e Tecnologia que entende de ciência e tecnologia, né? Então, eu agradeço muito a você e vou tentar usar bem essa caneta. Muito obrigado, Sérgio. Sérgio, nós é que agradecemos muito a você. Foi uma satisfação poder participar dessa maneira, mas, como você disse muito bem, eu estou aí de coração. Um grande abraço, muitos mais anos de vida saudável e criativa como você tem tido. Obrigado, Sérgio.